Nós vamos falar agora sobre o que acontece quando duas ondas se encontram, tá certo? A gente sabe que elas podem ser somadas, mas quando elas se encontram, interagem uma com a outra, acontecem certos fenômenos que nós podemos observar. Esse fenômeno é chamado de interferência. Então, se esse desenho aqui, né, eu tenho uma onda gerada, uma onda esférica, ela é gerada por uma gotinha aqui que está caindo no centro, que formam anéis concêntricos que se propagam na superfície da água. Enquanto existisse apenas essa onda, eu vou ver esses anéis bem feitinhos, as cristas e os vales. Se eu fizer duas ondas navegarem na superfície da água, essas ondas vão interagir uma com a outra. Olha só, né? Eu tenho aqui ondas formadas por um anel e aqui seria a segunda onda também, né? Cada uma viajando na sua direção. Esse lado de cá, que não tem interferência de outra onda, a gente continua vendo o anel. Mas aqui no centro, onde essas duas ondas interagem, você consegue ver padrões de cantos em que eu tenho a crista e cantos que eu tenho o vale, certo? Olha, essa região aqui eu tenho apenas, né, uma parte só de crista. E aqui essas ondas começam, os anéis começam a ser deformados. Tá? Então, nessa interação que está agindo aqui, o que eu estou vendo é um padrão de interferência. Vamos voltar aqui. O que acontece? Se eu tenho duas ondas viajando na mesma direção, essas duas ondas, pelo princípio de superposição, vão se somar, e se elas estão em fase, tá certo? Elas estão em fase, elas têm a mesma frequência, né? O período de uma é igual ao período da outra, e a origem de uma coincide com a origem da outra, ondas em fase, tá certo? A gente vai ter como resultado uma onda que é duas vezes o tamanho de uma das ondas que originou. Quando essas ondas não estão tanto em fase, ou que se você vê aqui a origem de uma não coincide com a origem da outra, tá certo? Tá um pouquinho fora de fase. Então, o que eu vou ter é que a somatório delas vai ser uma onda uma menorzinha, certo? Dependendo da posição aqui que eu tiver, vai ser uma onda menorzinha ou maiorzinha. Vai ter uma onda intermediária aqui no meio. Se eu tiver elas completamente fora de fase, o que seria isso? Essa aqui estão em fase, ó. Elas têm a origem exatamente na mesma posição e as duas estão começando para cima. Essa daqui tá fora de fase, uma começa para cima, uma começa para baixo, além da origem estar deslocada. Essa daqui, a origem está na mesma posição, mas uma começa para cima e uma começa para baixo. Nesse caso, a gente diz que está completamente fora de fase. É como se fosse essa onda Y1 sendo refletida, né, e vem para cá, gerando a Y2. A gente diz que é como se fosse uma onda que ela virou, a fase dela seria π, né? Então ela inverteu, tá certo? Nesse caso, como uma aqui é positiva e a outra é negativa, o que vai acontecer é um cancelamento dessas duas ondas. Como nada aparece, a gente diz que essa interferência é destrutiva. Então, tem duas interferências que são muito interessantes de observar, que é a construtiva, quando as duas ondas estão em fase, ou a destrutiva, quando as duas ondas estão completamente fora de fase. Essa interferência intermediária aqui, ela também é interessante, mas a gente não vai trabalhar muito com ela, tá certo? Então, olha só, matematicamente, a gente tem que uma onda Y1, uma onda Y2, e a diferença dessa onda Y1 para onda Y2 é essa fase, ó, tá certo? Esse φ aqui, um φ maiúsculo na equação da onda, me diz, já que essa onda não tem, me diz que elas estão
fora de fase ou que tem uma fase entre essas ondas, tá certo? Se eu somar essas duas ondas pelo princípio da superposição, eu vou ter essa equação. Observa que essa equação aqui, ela é toda essa parte que está aqui entre conchetes relacionada com a amplitude da minha onda, ou seja, ela está fora aqui da função seno, ó. Tudo isso aqui é amplitude, tá certo? A amplitude, ela varia com a fase, ó, o meu φ. E aqui o meu seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Então, aqui no meu resultado da minha função seno, eu vou ter uma diferença de fase aqui sobre 2. Se a minha diferença de fase não existir, ou seja, se meu φ for igual a zero, o que eu vou ter aqui no somatório das duas ondas? Cosseno de 0 sobre 2, que é igual a cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, o cosseno de φ sobre 2 eu vou trocar por 1. E eu vou ficar com 2ym, ou seja, duas vezes a amplitude máxima, que é justamente o que nós dissemos aqui, ó, duas vezes a amplitude máxima, completamente em fase, ou seja, φ igual a zero, certo? Se o meu φ for igual a π, como já foi comentado antes, cosseno de π sobre 2, né, que é cosseno de 90, vai ser zero. Então, toda a minha amplitude da onda, ela vai zerar, ou seja, a somatório de y1 mais y2 vai ser igual a zero. Se é igual a zero, elas vão se cancelar e eu tenho uma interferência destrutiva. Então, é muito importante você ver quando soma essas duas ondas, o que acontece quando eu tenho uma diferença de fase igual a zero e uma diferença de fase de π. Ou seja, quando a onda, né, ela se soma a outra que é tipo ela sendo refletida aqui em relação a esse plano na horizontal. Tá certo? Então, esse é o caso da nossa interferência. Acontece outro fenômeno também com ondas, conhecido como ondas estacionárias. O que é isso? Nesse caso aqui, as ondas estão viajando em sentidos opostos. Observe que o que a gente discutiu ontem, antes de interferência, as ondas viajam na mesma direção, tá bem aqui, ó, chamando a atenção. Nas ondas estacionárias, essas duas ondas estão viajando em sentidos opostos, né? Então, o que acontece quando as ondas viajam em sentidos opostos e elas se interagem, elas se encontram, tá? Então, aplicando o princípio da superposição, nós encontraríamos que alguns pontos da corda permaneceriam parados, sem oscilar. Esses pontos são chamados de nós. Então, aqui eu peguei uma onda y1, viajando para a direita, porque o sinal é negativo, uma onda y2, com sinal positivo, então a onda está indo para a esquerda, e eu vou somar essas duas ondas viajando em sentidos opostos. A minha soma me dá esse resultado aqui, ó. O que eu tenho aqui fora, dentro do colchete? A amplitude da minha onda. Observa que a amplitude da minha onda depende da posição, x. Dependendo da posição da corda que eu estou interessada, né, a minha amplitude vai ser diferente, né, tá certo? A minha distância em x. Mas observa que essa equação resultante, ela não tem essa forma. Ela não tem kx, né, mais ômega t aqui dentro. Significa que essa onda, ela não se propaga. Essa onda aqui está parada. Por isso que a gente diz que é uma onda estacionária. É uma onda parada, onde a amplitude depende da minha distância na direção x, certo? E alguns pontos dela, a oscilação vai ser zero, conhecidos por nós. Vamos encontrar esses pontos? Os nós são aqueles que a amplitude é zero. Então, eu pego esse termo aqui, que eu sublinhei de verde, ó, que representa a amplitude, certo? E eu vou igualar ele a zero, porque a amplitude tem que ser zero. Então, 2, né, ym, seno de kx igual a zero. Se essa equação aqui é igual a zero, então, a única possibilidade é do seno de kx ser igual a zero. Então, isso implica que seno de kx é igual a zero, certo? Então, para o seno de kx ser igual a zero, significa que kx
tem que ser igual a múltiplos inteiros, né, de π. Apenas quando esse valor aqui dentro nesse argumento for múltiplos inteiros de π, o seno será igual a zero. Ou seja, nπ aqui, eu posso ter n igual a 0, 1, 2, 3, certo? E aí eu encontro essa equação aqui, onde aparece esse meu valor, novo valor conhecido por n. Se eu pegar essa equação e substituir já a minha definição de número de onda, né, que o número de onda é igual a 2π sobre lambda, o que eu vou ter é 2π sobre lambda vezes x igual a nπ. Os π's vão se cancelar e eu vou isolar o valor de x. Esse lambda passa para esse lado multiplicando e o 2 passa para esse lado dividindo. Então, x é igual a n lambda sobre 2. Esse x está dando a posição dos nós, a posição em que a amplitude é zero. Esses pontos eles não oscilam. Um nó, de acordo com essa equação, a gente pode ver que um nó é encontrado a cada... Aí faltou aqui sair no documento escaneado, a cada lambda sobre 2. Olha só aqui, ó. Lambda sobre 2, tem o 0 lambda sobre 0, quando n for 0, x é 0. Quando n for 1, aqui é lambda sobre 2. Quando n for 2, aqui é lambda. Então, a diferença de um nó para o outro, um nó vizinho, é de meio comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2.